Oi pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Então, nós vimos no último vídeo a implementação da taxonomia de Linneu utilizando uma hierarquia de classes em Java com o relacionamento de herança ou de generalização. Tá? Então agora nós vamos ver o mesmo exercício, porém utilizando o relacionamento de classes composição. Tá? Então, para isso, nós vamos refazer o exercício, vamos reimplementar as classes Java de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, depois criar objetos que representam o homem, cão e a mosca, tá? Para criar esta hierarquia aqui, conforme está no desenho, e responder as questões aqui conforme estão pedindo aqui no exercício. Certo, pessoal? Então, nós já temos aqui no nosso projeto a hierarquia implementada de classes, tá? Nós vamos fazer uma nova hierarquia. Então, para isso, eu vou fazer aqui um novo pacote, tá? Só para diferenciar. E nesse novo pacote, então, eu vou implementar aqui uma classe abstrata para representar a nossa taxonomia de Linneu. Tá? Eu vou dizer que essa classe é abstrata, tá? E nessa classe, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, a indicação de que todas as classes da taxonomia de Linneu precisam implementar o método obter descrição, tá? Conforme pedido no exercício. Então, o exercício pede que seja possível mostrar a descrição segundo a taxonomia de Linneu para cada um das espécies instanciadas, ok? Então, nós vamos iniciar novamente pela classe reino, tá? Seguindo a hierarquia conforme a taxonomia de Linneu. Então, no reino, tá? Eu vou dizer que ele implementa a classe taxonomia de Linneu, tá? E aqui eu tenho, então, já um esqueleto da minha classe. Eu preciso ter um atributo que vai representar para mim o nome do reino, tá? Esse atributo vai ser recebido como parâmetro no construtor da classe, então eu vou acrescentar aqui o parâmetro e eu preciso inicializar este atributo. Agora o detalhe é o seguinte, nós não vamos ter uma hierarquia de classes, ou seja, herança de uma classe para outra aqui no exercício em Java, e nós vamos usar o relacionamento de composição. Então, pela característica da taxonomia, cada tipo ou cada elemento na taxonomia podem ter vários subelementos, ou seja, o reino ou seja, eu tenho vários filos dentro de um reino, tá? Então, para isso, eu vou usar a representação em vetor, tá? Então eu vou ter um novo atributo aqui, um vetor de filos, tá? Então, a classe filo não está implementada ainda, nós vamos fazer ela na sequência. E, como eu tenho um vetor, eu preciso saber quantos filos eu já tenho cadastrados neste vetor, tá? E, como eu tenho estes dois atributos,
novos, eu preciso então inicializá-los. Então eu vou instanciar aqui um vetor com 3 elementos, tá? E vou indicar que eu não tenho nenhum elemento ainda inserido nesse meu vetor, tá? Então, o que eu preciso agora é a criação do código para o meu obter taxonomia, conforme é pedido no exercício. Para isso, eu vou iniciar aqui com um string buffer, tá? Porque nós vamos fazer composição de várias strings, então o string buffer é mais adequado para fazer estas operações, tá? E eu tenho então um laço for para a quantidade de filos já cadastrados no meu vetor, ok? Então eu tenho aqui de 0 até a quantidade de filos e eu vou acrescentar no meu string buffer, tá? No meu buffer, o seguinte: o obter taxonomia de cada um dos filos, tá? E como eu preciso compor isso, eu vou falar para esse filo qual é o nome do reino que ele tem que usar, ou seja, qual é o reino do qual ele faz parte para compor a string. Eu passo isso como um parâmetro. E retorno isto como uma string de acordo com o que está pedindo aqui, tá? Então, esta aqui é a nossa implementação do obter descrição para o reino. Então, o reino ele vai depender agora das classes do qual ele é composto, ou seja, dos filos para fazer a composição da descrição de uma classificação segundo a taxonomia de Linneu. Eu ainda preciso inserir elementos, ou seja, cadastrar filos no meu vetor. Para isso eu vou ter aqui um método, novo filo, que eu vou passar como parâmetro a string com o nome do filo e ele vai me retornar um objeto do tipo filo. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é ter aqui a instanciação, ou seja, eu vou criar um objeto do tipo filo. Nos relacionamentos aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou indicar quem é o pai, ou seja, esse filo ele está compondo qual reino e a string que ele precisa conhecer para dar um nome ao filo. Na sequência, eu vou incluir esse filo no nosso vetor de filos, tá? E conforme pede no método, eu vou retornar o filo. Como aqui a gente vai fazer um teste mais simples, eu vou deixar anotado aqui apenas que a gente precisa garantir que a quantidade de filos seja válida, ou seja, eu tenho no máximo 3 elementos no meu vetor, então a quantidade de filos aqui não pode exceder o valor de 3 elementos, tá? Na sequência, depois então da classe reino, nós vamos criar a classe filo. Então, para criar a classe filo, nós vamos indicar aqui o filo e a superclasse dele é a taxonomia de Linneu, tá? Com isso, nós criamos aqui o esqueleto da nossa classe e da mesma maneira que a gente fez antes, vamos incluir aqui a nossa string que vai representar o nome do nosso filo, tá? O filo recebe 2 parâmetros em seu construtor, tá? O reino e a string que representa o filo.
e nós precisamos então inicializar esses dois parâmetros. Tá? Então está aqui o reino e o filo. Então eu preciso também do atributo que vai dizer a qual reino esse filo pertence. Tá? E além disso, do mesmo modo que nós fizemos no reino, eu preciso também de um vetor de classes que vai ser o que vai compor os filos, ou seja, cada filo tem um conjunto de classes, tá? E eu preciso então inicializar esses atributos da mesma maneira, ok? Então aqui eu já estou criando o meu vetor com 3 elementos, indicando que no momento não tenho nenhuma classe incluída nesse vetor. A descrição, então, de um filo vai ser o quê? A descrição do reino ao qual esse filo pertence, mais a descrição do filo atual, ok? E da mesma maneira que nós fizemos antes, para o reino, eu preciso então ter uma maneira de inserir classes no meu vetor. Para isso eu tenho um método aqui, nova classe, que recebe o nome da classe, tá? E insere essa classe, instancia a classe passando como parâmetro o filo ao qual ela pertence, ou seja, o filo que ela compõe e o nome da classe. E na sequência incluo essa classe no nosso vetor e retorno a instância recém-criada. Tá? Então, com isso, nós temos aqui a criação da classe filo, já com a composição de classes, ok? Eu estou com um erro aqui no reino, aqui na obtenção da descrição, desculpe, este método aqui não é isto que precisa ser feito. A descrição do reino é simplesmente o nome do reino. Tá? Então, a descrição do reino é o seu nome, que vai ser utilizado aqui na classe filo na obtenção da descrição. Então, aqui ó, eu tenho o reino, que vai ser composto também pelo filo. Tá? Então, quando eu chamar obter a descrição, eu vou ter o reino e o filo, certo? Tá? E aqui eu tenho ainda os detalhes para incluir a classe. Então, a nossa próxima classe é classe. Esse nome gera confusão, mas fazer o quê? Tá? E como eu estou implementando classe, ela faz parte da taxonomia de Linneu, tá? Então está aqui e da mesma maneira, então eu vou ter os atributos classe e filo, tá? Então o nome da classe e o filo ao qual essa classe pertence, tá? E uma classe é composta de ordens, tá? E no construtor nós recebemos os parâmetros filo e o nome da classe. Vamos inicializar esses elementos de acordo, tá? E a descrição, conforme nós já fizemos, é o nome
do filo ao qual a classe pertence, mais o nome da classe, ok? Então, com isso, nós temos aqui mais um elemento da hierarquia e o próximo que nós vamos fazer é a ordem. Então, está aqui nossa classe de ordem, os atributos que nós temos aqui, então, o nome da ordem, a classe da qual essa ordem faz parte. A nossa ordem é composta por famílias, tá? Inicializando esses atributos e implementando aqui o método obter descrição, certo? Então, a obtenção da descrição no mesmo modelo, a descrição é a string que representa a classe adicionada à string que representa a ordem, certo? Então, aqui nós já temos a próxima classe que nós vamos implementar é a família. Então, está aqui, já temos o esqueleto da nossa classe família. Precisamos dos nossos atributos, os mesmos 4 atributos, representando o nome da família, a ordem a qual essa família pertence, os gêneros dos quais ela é composta. Tá? Vamos inicializar os atributos. E declarar os parâmetros do construtor. E, da mesma maneira, implementar o método obter descrição, conforme pedido. Tá? E com isso nós temos aqui já a nossa classe família. A próxima classe que nós vamos fazer, então, é a classe de gênero. Tá? Então, está aqui, já temos o esqueleto da nossa classe. Da mesma maneira, nós temos os 4 atributos. Tá? Então, representando o nome do gênero, a família a qual ele pertence e as espécies que fazem parte deste gênero. Tá? E nós inicializamos, então, todos esses atributos aqui no construtor e fazemos a implementação do obter a nossa descrição. Tá? E, por último, agora nós temos a classe espécie. Então, já temos aqui o nosso esqueleto, temos os atributos da nossa classe espécie. Como espécie não tem uma classe da qual ela é composta, ou seja, é o final da hierarquia da taxonomia de Linneu, então nós temos apenas os atributos com o nome da espécie e o gênero ao qual essa espécie pertence. Assim, nós fazemos a inicialização destes 2 atributos aqui no construtor e a implementação do obter descrição aqui na nossa espécie. Opa, desculpe. A descrição é esta aqui. Tá? Então, eu tenho o gênero e a espécie que este gênero pertence. Ok? Opa, código errado ainda. Aqui, agora sim. Então, eu pego a descrição do gênero e acrescento a descrição da espécie. Ok? Então, só conferindo, nós já fizemos isto para todas as classes, porém, aqui na classe reino, nós fizemos um método para instanciar um novo filo, na classe filo para instanciar uma nova classe.
Agora, a partir daqui ainda nos falta estes métodos de instanciação. Então, eu preciso ter um método para instanciar uma nova ordem, aqui para instanciar uma nova família, na família para instanciar um novo gênero e no gênero para instanciar as espécies, ok? Tá? Então, vamos lá. Para instanciar uma ordem, nós vamos criar aqui o método novo ordem, tá? Esse tipo de método que nós estamos criando aqui faz parte de um padrão de projeto também, ou seja, é uma implementação corriqueira fazer esse tipo de implementação, tá? E o nome disso é um método de fábrica, tá? Então nós estamos fazendo uma fábrica. Ok? Então eu estou fabricando aqui uma nova ordem e já estou colocando essa ordem no seu lugar correto dentro da minha lista de ordens da minha classe. Ok? Então eu preciso fazer a mesma coisa aqui na ordem, tá? Então eu vou aqui instanciar famílias e incluir estas famílias no meu vetor de famílias, tá? Então eu recebo o nome da família, crio um novo objeto do tipo família, tá? E incluo ele no meu vetor de famílias. A mesma coisa eu vou fazer na família para instanciar um novo gênero, tá? Então, aqui na classe família, eu preciso também instanciar um novo gênero e incluir esse novo gênero no nosso vetor de gêneros, tá? E na classe gênero, eu preciso fazer a mesma coisa, tá? Instanciando objetos do tipo espécie, tá? E com isso eu finalizo os métodos de fabricação de novos objetos, tá? Então com esta aqui na espécie eu não preciso fazer isso porque eu não tenho composição na espécie, certo? Bom, agora que nós já temos toda a hierarquia, vamos criar uma nova classe para testar esta solução. Né? Então aqui eu tenho aqui um método main, tá? E para testar esta solução que nós estamos fazendo, então o que eu vou fazer? Iniciando a partir do reino, né? De acordo com o que está no exercício, tá? Então só relembrando aqui, de acordo com o que nós temos no exercício, nós temos aqui reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, mas eu preciso cadastrar Homo sapiens, cães familiares e musca doméstica, tá? De acordo com estas informações aqui. Então, reino, eu tenho apenas um, Animalia, tá? Para os três seres vivos que estão aqui sendo cadastrados, certo? Então, eu crio apenas um objeto do tipo reino, ok? Agora, o filo, nós temos o filo Chordata, que vai pertencer ao Animalia, e também o filo Artrópoda, que também faz parte de Animalia, tá? Então assim eu vou fazendo a composição da nossa árvore de taxonomia de Linneu no exemplo de composição em Java. Correto? Então assim eu tenho aqui o Mammalia como sendo uma classe pertencente ao filo Chordata, o Insecta, uma classe pertencente ao filo Artrópoda, Primata é uma ordem
da mamália, carnívora também é uma ordem da mamália, o díptera é uma ordem que está no insecta, Hominidae no primata e assim por diante. Então eu tenho toda a hierarquia para aqueles para as três espécies do exemplo. Então, Homo sapiens, cães familiares e musca doméstica, criando toda a hierarquia desses três seres vivos aqui. Então, para isso, agora vamos mostrar a descrição de cada um deles. Tá? Então, eu criei todos os objetos correspondentes. Então, aqui a descrição do Homo sapiens, eu vou pedir aqui, ó, Homo sapiens, obter a descrição. Tá? Se eu executar isso aqui, eu tenho a descrição do Homo sapiens. Se eu fizer a mesma coisa para os outros três, tá? Eu vou ter a descrição dos três seres vivos, com toda a classificação de Linneu. Esse tipo de construção me permite fazer uma outra situação. Eu posso pedir a classificação não de uma espécie, mas, por exemplo, de uma família. Vamos pedir a classificação da família Canidae. Tá? Então, se eu fizer aqui a descrição de Canidae. Então, quando eu tiver aqui, ó, Canidae, eu tenho Animalia, Chordata, Mamália, Carnívora e Canidae. Então, eu não tenho os elementos para baixo, tá? Ou seja, como Canidae é uma família, eu não tenho gênero nem não tenho espécie. Eu vou ter Canidae. Então, esse tipo de relacionamento me dá um pouco mais de liberdade. Vamos acrescentar no próximo vídeo algumas outras funcionalidades que vão permitir outro tipo de busca e representação dos dados aqui. Ok, pessoal? Então, no momento é isso, tá? Com a representação da hierarquia de Linneu, usando então composição de classes em Java.